A tragédia de Vitória, uma vida interrompida. A brutalidade do crime que tirou a vida de Vitória paralisou uma cidade inteira. Jovem, sonhadora, cheia de planos para o futuro, ela se tornou símbolo de uma violência que não escolhe rosto nem idade. Naquela noite sombria, o grito de Vitória foi silenciado de forma covarde, e o que restou foram perguntas sem resposta. Quem poderia desejar sua morte? Quem teria motivos para destruir uma vida tão promissora? Os primeiros capítulos dessa história foram marcados por dor e revolta. A cena do crime chocou investigadores e familiares. Amigos descreviam Vitória como alguém de sorriso fácil, dedicada aos estudos, querida por todos. Não havia nada que indicasse riscos, ameaças ou inimigos. E talvez por isso, o impacto tenha sido ainda maior. Uma jovem inocente, arrancada da vida por mãos desconhecidas. A notícia correu rapidamente. Em poucas horas, estava em todos os jornais. O país inteiro acompanhava, estarrecido, o desfecho trágico. No velório, as lágrimas se misturavam ao clamor por justiça. Mas a pressa em apontar culpado se tornaria, mais tarde, um detalhe decisivo para transformar este caso em uma das maiores controvérsias recentes da justiça criminal. A condenação de Michael, o peso de uma confissão. Foi nesse ambiente de comoção e pressão popular que surgiu um nome, Michael. Jovem, morador da mesma região, com histórico de dificuldades, ele rapidamente se tornou o alvo da investigação. A polícia, sob pressão para dar uma resposta rápida, construiu um cenário em que todas as peças pareciam apontar para ele. O passo seguinte foi decisivo, a confissão. Em depoimento, Michael declarou ser o autor do crime. A frase caiu como um martelo na cabeça de todos. Ele confessou. Para muitos, não havia mais dúvidas. A confissão era a prova final. O julgamento veio rápido, acompanhado de holofotes e manchetes. A opinião pública estava convencida. Vitória havia sido vingada. A família, devastada pela dor, agarrou-se à ideia de que pelo menos o culpado estava preso. E Michael esteve diante do tribunal, sem forças para negar, carregando o peso de uma culpa que, anos depois, diria nunca ter sido sua. O que ninguém parou para pensar é que a confissão, considerada a rainha das provas, pode ser também a mais traiçoeira. Quantas vezes, ao longo da história, homens e mulheres já confessaram crimes que não cometeram? Pressão psicológica, medo, ameaças. Tudo isso pode transformar um inocente em um culpado fabricado. A carta reveladora, a denúncia de Coacao. E então, anos depois, uma reviravolta. Michael escreve uma carta. Palavras duras, escritas em tom de desespero e revolta. Nela, afirma que foi obrigado a assumir o crime. A confissão, segundo ele, não foi fruto da verdade, mas sim de coação. Fui forçado. Mia Mikaram. Disseram que, se eu não assumisse, minha família pagaria o preço. Assim começa o texto que reacende o caso Vitória. A carta coloca em xeque todo o processo. E se Michael não for o assassino? E se o verdadeiro culpado ainda estiver solto? Especialistas em direito, jornalistas e defensores de direitos humanos passaram a olhar para o caso com outros olhos. A possibilidade de uma confissão forçada abre espaço para uma das maiores injustiças da década. Um inocente condenado, uma família enganada, uma sociedade convencida por uma prova falsa. A carta não é apenas um desabafo. É uma acusação. Denuncia falhas do sistema, questiona a pressa da polícia, expõe a fragilidade da justiça quando cede ao clamor popular. A partir dela, o caso deixa de ser apenas a história trágica de uma vítima e passa a ser também a história de um possível inocente destruído por um erro judicial. Entre mistério e justiça, quem matou Vitória? Se Michael não matou Vitória, então quem matou? Essa é a pergunta que hoje ecoa como um fantasma. O caso, que parecia encerrado, agora é um abismo de dúvidas. Teorias resurgem. Crime passional? Acerto de contas? Envolvimento de alguém influente? Nada está descartado. Para a família de Vitória, o pesadelo recomeça. A possibilidade de que o verdadeiro assassino ainda esteja em liberdade é insuportável. Para a sociedade, surge o medo de viver em um país onde inocentes podem ser condenados com base em uma confissão duvidosa. Para os investigadores, a vergonha de perceber que talvez tenham enterrado a verdade junto com Vitória. Este não é mais apenas o caso de uma jovem assassinada. É também o retrato de um sistema que pode falhar, de uma justiça que pode errar, de uma sociedade que pode ser enganada. Enquanto a carta de Michael não for investigada a fundo,
enquanto novas provas não vierem à tona, permaneceremos diante de um mistério sem fim. A pergunta que resta é: até quando a verdade permanecerá escondida? O eco da injustiça e a busca pela verdade. O assassinato de Vitória não terminou no dia em que ela perdeu a vida. Ele continua vivo nas páginas de processos, nas lágrimas de sua família e agora nas palavras da carta de Michael. Se ele fala a verdade, estamos diante de uma das maiores falhas do sistema judicial brasileiro, a condenação de um inocente. Esse caso é um alerta. Um lembrete de que a pressa pode custar caro, de que justiça sem investigação completa não é justiça, é vingança. Vitória merece a verdade. Sua família merece a verdade. Michael, se inocente, merece ser libertado desse fardo cruel. Enquanto isso, o caso ecoa como um símbolo do que não pode se repetir. O eco de uma injustiça que clama por correção. O caso Vitória não pode ser arquivado como mais uma tragédia. Ele é um grito de alerta. Quantos inocentes ainda serão condenados em silêncio? Quantas vitórias terão seus nomes apagados pela pressa? A verdade precisa vir à tona. Questione. Compartilhe. Exija respostas. Porque justiça de verdade só existe quando não há dúvida. E aqui, as dúvidas são muitas.